Bem-vindas, é um prazer estar falando com vocês. Aqui é Regiane Cunha, terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. Como que é possível vocês conseguirem alcançar resultados tão bons quanto eu venho dividindo com vocês, com todos os meus casos, de todas as minhas alunas, de dezenas de mulheres que têm resultados fantásticos em tão pouco tempo, né? Nós estamos falando de pessoas que, depois de 1 mês e meio, têm um resultado satisfatório e que conseguem sair dos seus medicamentos de uma forma consciente, de uma forma gradual, sem trazer tantas crises de abstinência e conseguem melhorar o seu quadro gradativamente. A sua vida pede pressa. O que você já perdeu? O que você já perdeu para essa doença? Tem mães que eu tratei e que eu tive o prazer de acompanhar que passaram 15 anos com depressão. Mal saíam de casa. Pensa no que os filhos dessa mulher perdeu. A mãe que eles não viram. Aquela alegria. A mãe que não podia acompanhar em outros eventos, em outras situações, porque simplesmente não tinha forças. E não era porque ela não queria. E o quanto que essa mãe se julgou por não ser capaz de ir, por não ser capaz de conseguir estar mais perto da família. Quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que entender que o caminho que nós fazemos, o caminho que nós escolhemos, influencia não só na nossa vida, mas nas pessoas que estão à nossa volta também. Quando a gente pensa nas pessoas que a gente vai deixando de ter contato para uma fobia social, quando a gente pensa em tudo que a gente pode ter de volta quando a gente supera a depressão e a ansiedade, tudo que a gente consegue ter de novo. Voltar, eu tenho a Ana, por exemplo, eu acho até que a Ana está aqui, minha aluna, que ela não saía de casa há imenso tempo, não conseguia entrar num carro, ela tinha crises, ataques de pânico, ela não conseguia descer. Ela disse para mim, logo na primeira vez que nós tivemos contato, ela disse para mim que, inclusive, ela tinha um café que ela costumava ir, mas ela tinha que ir de carro no café, e o café ficava a 2 minutos da casa dela. E ela mal ia no café e saía e voltava para casa apavorada. Então, quando a gente pensa no que ela conseguiu, em 1 mês e meio já. Olha, ela foi de férias, ela foi de férias com a família. Passado 1 mês, foi de férias, andando num carro, que era uma coisa que ela não conseguia mais estar. Ela ia no café todos os dias, saía para fazer caminhadas. Era outra Ana. Quando a gente pensar nisso, nessas situações, a gente fala, gente, é possível. É possível. É possível eu voltar a acreditar que a minha vida vai melhorar. É possível acreditar que essa doença não vai me acompanhar para o resto da vida. É possível voltar a acreditar que eu tenho um propósito de vida, sim. E que se eu estou nesse mundo hoje, é porque ainda existe alguma coisa que faz com que eu esteja. A minha missão não acabou. E se eu posso me sentir melhor nos próximos anos, é muito melhor do que eu pensar em me sentir triste. Se eu posso voltar a acreditar que é possível e fazer algo por mim, isso é muito melhor. E é isso que eu quero que vocês sintam, que vocês acreditem, que é possível para vocês. Eu quero que vocês entendam que esse caminho, que essa superação, ela é possível para vocês. É possível para você voltar a ter paz, Camila. É possível para você voltar a sorrir, a sentir-se leve. A sentir que você não precisa estar sempre preocupada em estar em ambientes públicos, porque você não sabe lidar. É possível porque você tem todo o direito de ser feliz. E isso é impagável. Isso é impagável. Então, eu sempre trago isso para vocês com muito carinho. A Divina colocou que não sai mais de casa, que tem um filho de 5 anos. Então, pensa só, Divina, como será maravilhoso, tá bom assim, obrigada. Como será maravilhoso você poder voltar a sair com seu filho, a estar num parque infantil com ele, ao lado dele, poder voltar a vê-lo sorrir sem se preocupar se você se sente seguro ou não. Poder tirar a pressão que tem a sua família de ter que estar fazendo situações ou resolvendo coisas para você porque você não consegue mais sair de casa. Quando eu falo sobre superar a depressão e a ansiedade, eu estou falando sobre dignidade. Voltar a se sentir digna da sua própria vida, de fazer parte da sua vida, não estar num estado de anestesia, voltar a sentir prazer. Dos testemunhos assim mais lindos, eu recebo muitos testemunhos lindos, mas dos testemunhos mais lindos que eu recebo
Eu gosto quando eu recebo testemunhos, de mulheres que falam, por exemplo, eu não vou falar o nome aqui, mas uma das minhas últimas alunas falaram assim: "Gi, já fazia tanto tempo que eu não conseguia me emocionar com nada. Eu assistia filme, via histórias, tristes e nem não conseguia deitar uma gota de lágrima. Eu não conseguia mais sorrir. Parecia que eu não tinha mais sentimentos". E de repente ver elas recuperando os sentimentos, e ela até me disse: "Agora eu tô chorando por tudo, eu choro para o meu cãozinho, eu choro quando eu me emociono". E essas são frases, assim, que quando eu ouço, eu sei que eu tô cumprindo a minha missão e eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E eu sei que você, dentro de si, não tá aqui à toa. Ninguém nunca na minha vida passou à toa. Ninguém nunca teve um processo em que teve que estar comigo e que não sentiu isso, que eu poxa, eu estava andando, por exemplo, eu tenho várias alunas que dizem isso, eu estava passeando na internet, né, passando no feed, e de repente encontrei você e pude mudar a minha história. É isso que eu quero para vocês.